objetivo do curso Primeiros Passos no Direito é te dar uma base forte para você crescer mais rápido. Muitos ficam para trás por não terem esse alicerce tão importante, mas você não precisa ser uma dessas pessoas. A base importa e ela é o que faz toda a diferença no futuro. Quando você domina os fundamentos do direito, a sua autoconfiança cresce, você se torna alguém que entende o que está fazendo, tem segurança no que fala e que age com clareza e precisão. Tudo começa tendo uma boa base. Com uma base sólida, você constrói um futuro sólido e repleto de possibilidades. O link para acessar o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição desse vídeo. Além disso, eu adicionei um bônus especial para os alunos, que é o novo livro digital Noções de Direito para Universitários. Ele foi feito para ser uma leitura fácil de entender, com foco especial nos conteúdos de interesse de quem está na faculdade. Esse livro está disponível na plataforma do curso Primeiros Passos no Direito e pode ser acessado por todos os alunos, tanto os novos quanto os antigos. Se você ainda não é aluno, basta procurar o link na descrição do vídeo, tornar-se aluno e também aproveitar esse material. Por fim, eu convido você a também explorar mais conteúdos aqui no YouTube. Já foram postados mais de 800 vídeos gratuitos ao longo de 10 anos e muitos deles podem ajudar você na sua jornada no direito. Aproveite a lista de vídeos grátis que está disponível e continue aprendendo e se fortalecendo. É só clicar e aproveitar. Até! Renda mensal, corretagem zero e isenção de IR, tudo isso você encontra com os FIIs do BTG. Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa 10ª aula de linguagem jurídica, sim, aula de número... Olá, pessoal! Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa 10ª aula de linguagem jurídica, sim, aula de número 10. Estamos nos aproximando aí mais do final da disciplina, né? Nós temos alguns encontros, mas já passamos da metade e eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Então, na primeira parte da nossa disciplina,
Então, vamos pensar já no viés do direito, tá? Então, vocês estão lá, vocês já terminaram a faculdade, tem escritório de vocês vão receber um cliente. E esse cliente chega com vocês e diz o seguinte: doutor, eu fui fazer uma compra e descobri que meu nome estava no Serasa. A empresa X me colocou, pôs o meu nome no cadastro, sendo que eu nunca tive relação nenhuma com essa empresa. Por conta disso, eu não consegui fazer, por exemplo, um financiamento de imóvel que eu gostaria de fazer, né? Eu fui constrangido de forma indevida, porque eu não devo nada para essa empresa. Então, ele te mostrou uma história, né, em que a pessoa tem um direito que foi violado, ok? O que você vai fazer? Você vai ter que apresentar o contraponto. Você vai chamar o judiciário a responder à demanda dessa pessoa, certo? Apresentando os argumentos. E muito mais do que isso, apresentar os argumentos juntamente com os fundamentos jurídicos, que são os elementos que estão na lei que vão amparar o direito dessa pessoa, tá certo? Então, você vai se colocar numa posição de disputa, você vai disputar aquele direito. Então, aquela empresa se achou no direito de pôr o nome da pessoa no SPC Serasa. E essa pessoa está dizendo que nunca teve relação com essa empresa. Então, vai se instalar aí um conflito jurídico para que seja apurada essa questão e sanada a controvérsia, ok? Então, na verdade, a nossa argumentação, ela é um misto da afirmação com a explicação, tá? Então, qual é a afirmação da empresa? Tem um contrato com essa pessoa. Esse contrato não foi cumprido, não foi pago, coloquei a pessoa nos cadastros de restrição de crédito, tá? Qual é a explicação? Existe uma lei que ampara a empresa a fazer isso. Esse é o argumento da empresa. Qual é o argumento do seu cliente? Tive o meu nome colocado nos cadastros de proteção ao crédito, porém, nunca tive relação com essa empresa. Portanto, eu estou sendo danado, estou sofrendo um dano, estou sofrendo um dano enquanto a minha pessoa, e existe uma legislação que me ampara. Esse é o seu argumento enquanto advogado que vai defender essa pessoa, ok? Apenas para estabelecer aí um exemplo. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, é possível que nós façamos a construção da argumentação jurídica considerando duas questões importantes, tá? Primeiro, uma estrutura de redação básica que todos vocês já têm noção, né? Vocês passaram por um vestibular, tiraram uma boa nota lá na redação. Vocês já têm um pouco essa ideia, mas a gente vai trazer alguns elementos aqui para ajudar vocês. E também, o segundo elemento seria a linha argumentativa que nós utilizamos no direito para fazer as defesas. Então, a forma da argumentação no direito, ela segue 3 elementos básicos que vocês vão aprender hoje, ok? Então, nós vamos tratar o tema por esses 2 vieses aí. Então, pessoal, para começar, vejam só, nós temos aí a estrutura da redação. Então, como vocês bem sabem, a redação, ela é dividida entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, aqui no direito, e aí utilizando o manual do Eduardo Sabag, o manual de redação jurídica, acho que é esse o nome, depois eu mando para vocês, vou mandar para vocês a cópiazinha das páginas para que vocês estudem depois, tá? Ele divide essa estrutura da redação jurídica em tese, desenvolvimento, que é a argumentação, e conclusão, tá bom? Então, essa tese, na verdade, o que é uma tese? É uma afirmação, é algo de onde você parte, é uma situação de onde você vai partir. Então, qual é a minha tese? Nesse exemplo que eu dei do advogado que vai defender a pessoa que teve o nome negativado indevidamente.
Meu cliente foi negativado indevidamente, ele nunca teve contato com essa empresa, não tem contrato e, portanto, não deve nada. Esse é o desenvolvimento seria a argumentação, né? Dizer, olha, olha o que aconteceu com o cliente. Foi tentar um financiamento bancário, ele foi prejudicado indevidamente, porque ele não deve nada nessa empresa, descobriu que foi negativado, ou seja, o nome dele está no rol de devedores, e ele teve um prejuízo, porque o financiamento que ele ia fazer, ele não pôde fazer por conta disso. Logo, ele merece uma indenização, porque o Código Civil determina que aquele que causar dano a outrem está obrigado a repará-lo. E aí você vai trazer jurisprudência, você vai trazer os autores, o que os autores dizem, além da legislação, você vai pôr tudo que te ajude a fortalecer esse argumento, tá bom? Lá no desenvolvimento. E a conclusão é o grande finale, né? Que você vai resumir o que aconteceu de forma bem sucinta, você vai apresentar o que a lei manda você apresentar, e aí vocês vão ver lá em processo civil, mas eu já vou dar algumas dicas aqui para vocês do que isso se refere. E você vai fechar com os requisitos legais do pedido aí, ok? Então, deixa eu passar aqui, vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos. Então, primeiramente a tese, né? O que é a tese? A exposição do tema por meio da elaboração de um parágrafo introdutório. Nesse se transmite uma ideia central, ou seja, uma ideia núcleo, delineando o que se pretende expor nos articulados que serão a seguir expostos. Na introdução define-se o problema, o objeto. Tá? Isso é uma técnica de redação simples, que serve para pesquisa, que serve para você elaborar os seus trabalhos, serve para tudo. No direito, a gente vai ver que lá na prática, isso vai funcionar de maneira um pouco diferente, mas é sempre bom que você tenha isso em mente. Tá? Os textos jurídicos, eles não vão ser, só para fazer uma explicação aqui, os textos jurídicos de vocês, eles não vão ser feitos nessa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas você precisa considerar essa estrutura para construir o argumento, tá bom? A segunda parte, que é a estruturação da argumentação jurídica, é a segunda parte dessa aula. Então, segura aí, mas pega o gancho aí de como fazer, de como elaborar essa tese, né? Digamos que um parágrafo em que você vai resumir do que se trata aquela demanda bem lá no início, para que as pessoas já entendam ao ler da primeira vez. Isso é uma dica, tá? Isso não é, assim, uma obrigatoriedade na sua petição nos textos jurídicos, mas eu recomendo fortemente que vocês façam dessa forma, tá bom? Então, essa é a tese em que você apresenta, por meio de um parágrafo introdutório, o que vai ser falado sobre o que trata aquela questão. Tá. Desenvolvimento e argumentação, então, eles tratam da exposição detalhada dos argumentos norteadores da tese. Representam os parágrafos seguintes à introdução ou tese, nos quais se fará o desenvolvimento da linha argumentativa por meio de uma visão crítica do tema ora proposto. Certo? Então, você vai pegar aquele fato e você vai realmente destrinchar aquele fato. Explicar, de repente, uma outra visão acerca daqueles mesmos fatos que foram apresentados, digamos, por quem deu motivo para a causa. Então, você vai dizer, olha, a empresa pôs o meu cliente no ônus de negativação de crédito, mas isso não encontra cabimento, não encontra fundamento, porque esse contrato o meu cliente não assinou, então a empresa vai precisar provar que realmente existe o débito. E como não há o débito, nós sabemos que não existe o débito, nós exigimos que esse nome seja retirado do rol de devedores. E que o cliente seja indenizado, obviamente, porque ele sofreu um dano, um prejuízo. Ok? Então, tudo isso vai ser colocado aqui no desenvolvimento. E aí, por fim, né, pensando nessa estrutura de redação, obviamente nós temos aí a conclusão. Né? Opa, volta aqui. Sou perfeccionista, tem que ficar no lugar certo. Ok. Então, nós temos a conclusão. Então, essa conclusão ela vai condensar a essência do conteúdo desenvolvido, reafirmando o posicionamento exposto na tese, permitindo-se uma efetiva retomada daquela tese.
Então, grandes erros que se cometem na redação jurídica e na redação no geral, né, é começar falando de um assunto e não retomar esse assunto no fim, não fazer aquele fechamento, né, não dizer, olha, de acordo com os fatos apresentados, com a fundamentação feita, né, corrobora-se que existe o direito do cliente de ser indenizado, porque, né, ele não deu causa a esse débito e foi negativado indevidamente. Então você precisa retomar. Então no direito, como eu falei para vocês lá no início, tudo precisa ser muito explicado, muito literal, porque uma vírgula fora do lugar, você ferra a possibilidade do processo, às vezes. Então, assim, você realmente precisa ter muito cuidado com a forma com a qual você vai expor a situação, você vai fundamentar essa situação, ok? Por isso, gente, a conclusão deve traduzir plenamente a sua proposição inicial. Eu faço sempre a remissão. Se eu comecei falando, eu estou retomando lá no fim, então a gente precisa ter esses cuidados, tá? Tudo no seu texto, portanto, deve apontar para a conclusão de sua argumentação. Tá? Lembrando que isso aqui é citação do Eduardo Sabag, do Manual de Português Jurídico dele, tá bom? Que é bastante interessante. Então, feitas essas considerações sobre essa forma de pensar, né, tese, desenvolvimento e conclusão, nós vamos partir, então, para aqui, ó, a linha argumentativa que nós usamos no direito. Gente, se conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas eu, como professora de vocês, vou dar esse conselho. Por favor, cuidem muito com isso, prestem muita atenção, porque isso aqui é base para tudo que vocês vão fazer em profissão jurídica, tá? Mesmo que você vá trabalhar administrativamente, né, num órgão público, numa empresa, esses princípios são válidos. Tudo que você for solicitar, né, em termos de documentação, por exemplo, em termos de um pedido simples que você vai fazer no âmbito do seu trabalho, essas são premissas basilares que você deve seguir para solicitar o que quer que seja, tá? Desde pedido simples até um pedido no âmbito judicial, ok? Então, gente, vamos lá. No direito, nós costumamos dividir a nossa argumentação nesses três momentos: dos fatos, do direito e do pedido, ok? Então, nessa primeira parte dos fatos, digamos que você vai apresentar uma tese, né, que eu falei que o Eduardo Sabag fala no livro dele, que é o quê? O que aconteceu? Qual é a sua versão dos fatos? De que premissa você está partindo? Então, como pessoa que vai defender o seu cliente lá na negativação devida, você vai dizer assim: o que é os fatos? Meu cliente foi negativado indevidamente pelo banco que pediu o financiamento bancário, não foi atendido por conta dessa negativação, da qual ele não tinha conhecimento, ele passou vergonha, passou vexame, né? Ele foi violada a honra dele, porque é verdade, né? Então foi colocado lá no rol de maus pagadores. Tudo isso você tem que explicar aí nos fatos, tá? Como o cliente se sentiu, o que isso atrapalhou a vida dele, como isso ocorreu, né? Como ele tomou conhecimento, tudo. Você coloca todos os fatos aí, todos os fatos envolvidos. Na parte do direito, tá? Você vai argumentar. Você vai dizer, olha, tudo isso que aconteceu com ele lá não deveria ter acontecido, porque a legislação diz assim, em sua defesa, a literatura, né, a doutrina, ela também se posiciona no sentido contrário, a jurisprudência também, e aí você vai citar tudo isso, argumentar, remeter sempre ao que aconteceu com o seu cliente, tá? E no pedido é aquele grande finale que eu já vinha falando para vocês lá na conclusão, que você, né, retoma, você diz, aconteceu isso assim, assim, e meu cliente quer que essa ação seja considerada procedente, né, e que o réu seja, o requerido seja condenado, no caso aqui, tá? Então vocês vão aprender lá no processo que para cada tipo de ação a gente tem nomes. Eu acho que eu vou trazer isso para vocês aí. Por exemplo, lá no penal nós falamos sempre de réu, né? No direito civil a gente fala de requerido. Então tem essas diferenças aí que a gente vai vendo depois, não é bem o objeto da aula de hoje, tá bom? Mas ó, para a vida jurídica de vocês,
A argumentação passa pelos fatos, pelo direito e pelo pedido. Tá? Vamos lá, então. Os fatos. O que você vai falar lá nos fatos? Descrever os fatos que levaram ao dissento. Na verdade, eu até já falei, mas eu coloquei no slide aqui para vocês não esquecerem mesmo, tá bom? Ó, descrevam os fatos. Toda aquela história vocês vão contar de forma objetiva, gente. Pelo amor de Deus, não enrolem, né? Não façam assim aquele como é que é, aquele estardalhaço, aquele mistério para dizer o que aconteceu, tá? Isso só funciona em programa sensacionalista na TV, que você vai contando, vai enrolando a história. Não faça isso, pelo amor de Deus. Seja claro, seja objetivo. O juiz não tem tempo para perder, ele vai ficar bravo se pegar um processo e você ficar enrolando para dizer o que houve, tá? Objetivamente, não se preocupem com quantidade de folhas de argumentação. Se preocupe em ser detalhista com os detalhes que valem a pena ser mencionados, tá? Você não precisa dizer, ficar colocando um monte de detalhe do que o cliente fez naquele dia que ele descobriu a negativação. Mas você vai dizer que ele pretendia, por exemplo, né, ele já há muitos anos estava planejando com a família fazer o financiamento imobiliário para a compra da sua primeira casa própria. Por quê? Por que isso é importante? Porque isso revela o quão abalado ficou a pessoa com a situação. Agora, você não precisa dizer, por exemplo, que